Agora ao vivo. Boa noite. Olá, pessoal que estão vendo essa live, ou o pessoal que está vendo ela na forma gravada. Sejam bem-vindos ao meu canal, meu perfil aqui no Instagram. E já peço, por gentileza, para clicarem aí no botãozinho gostei, para comentar se possível, para compartilhar aí com seus amigos sobre essa live aí, manter de pé esse assunto. Eu acho que muita gente tem interesse, tem dúvida, às vezes tem um pouquinho de receio de comentar, mas é bem interessante, tá? Então, manda aí para o pessoal que você acha que deveria escutar essa live, aprender mais um pouquinho, entender como é que funciona esse mecanismo todo, tá? Não é um assunto polêmico, porém, às vezes é um assunto pouco abordado em alguns casos terapêuticos, né? Em alguns canais, em alguns perfis. Talvez seja um assunto também pouco falado quando, principalmente na saúde do homem, quando ele vai procurar um tratamento, independente do que seja, pode ser até por outra coisa. De repente ele pode estar sofrendo disso aí, mas não fala, não admite, tem vergonha, tá? Então eu peço, por gentileza, que vocês curtam, compartilhe, só clicar aí nesse balãozinho que tem como se fosse um formatozinho de um aviãozinho, não sei como é que fala, que aí você clica aí para as pessoas que você deseja enviar, tá? De preferência, né, para dar um engajamento no assunto e na live, no meu perfil. Enquanto isso, eu vou mandando aqui também para algumas pessoas. Ver se elas entram, né? Dá para compartilhar em outro canal a não ser o Instagram? Acho que não, né? Quando clica aqui, só aparece opções de pessoas e amigos do próprio Instagram. Ah, tem mais gente aqui para eu clicar. Pouca gente online aqui, mas vou deixar gravado de qualquer forma. Fala, meu querido Arthur. Estou aqui compartilhando a live com quem eu vejo que está online, né? Fica um balãozinho verdinho. Mesmo quem não esteja online, eu vou clicando aqui em alguns que eu acho que seria interessante enviar também. Ó, bastante gente aqui aparece no meu Instagram. Enviado, enviado, enviado. Vamos enviar para todo mundo. Isso aí, intervalinho aqui, ó, dos atendimentos, claro. O pessoal aí que atende, né? Meus amigos aí de profissão, terapeutas, trabalhando aí, ó. 7 horas da noite, tá na lida aí. Oi, tudo bem, Lilian? Muito obrigado pela sua presença. Se puder, eu vou dar uma assinadinha para vocês, para a Lilian também. Se puder compartilhar, mandar aí para a galera, por favor, tá? Isso. Vamos lá. Pessoal, assunto que eu gostaria de abordar já faz um tempinho. Às vezes eu apareço com outros assuntos aqui, mas tudo tem uma lógica, tudo tem um conceito, tudo tem uma explicação. Na medicina chinesa, tudo, né? A grande mágica, a grande magia de se estudar, né, a medicina chinesa, de estar nessa área, independente da técnica que a gente faça com nossos pacientes, mas a base teórica ô, meu querido, eu coloquei o assunto de hoje impotência. Não sei se aparece aí, ó, tá escrito impotência. Em algum cantinho aí no seu vídeo deve estar escrito isso aí. Em algum cantinho aí, o assunto. Impotência. Então, a medicina chinesa ela aborda qualquer tipo de patologia, qualquer tipo de assunto referente não só na pessoa, mas até no ambiente que a gente vive.
Então, tem gente que pergunta, mas tem tratamento? Quando eu postei que ia fazer essa live, o pessoal perguntando, tem tratamento com acupuntura? Como assim, com agulhamento? Existe isso? Gente, tem sim, claro. Primeiramente, a gente precisa entender o que se passa, né? Entender esse mecanismo. Boa noite, meu querido Heron, um dos meus mais novos amigos aí na live. Então, a gente precisa entender esse mecanismo, né? Saúde do homem, principalmente. A gente vê muitos perfis aí, pessoal da área da terapia, trabalhando muito com a questão da saúde feminina, né? Algumas desordens menstruais, infertilidade, mulheres aí que estão querendo engravidar não conseguem, outras questões também envolvendo a parte feminina, mas e o masculino? A gente já sabe que homem, em geral, já é mais difícil no médico, né? Para poder sair de casa para ir lá no médico já é uma labuta, né? Já é um sacrifício. Se tiver já morrendo, ele ainda está pensando se vai ou não. Beleza, meu querido? Então, ou seja, já é aquela coisa, aquele transtorno, né? Aí, quando mexe com essa parte, literalmente, né? Quando mexe com essa área, aí pronto. Aí não tenho isso. Quem nunca passou por isso, né? Eu não vou comentar nada. Só estou aqui para apenas dar explicações. Mas quem nunca passou por isso? Quem nunca passou vai passar. Qual o tema de hoje? Na visão da medicina chinesa, né? Primeiro eu vou dar um pouquinho da visão da medicina ocidental, mas o assunto seria impotência, né? Tem uma grande diferença entre impotência, a gente precisa separar as coisas. Impotência, infertilidade ou ejaculação precoce, né? Ejaculação precoce não tem nada a ver com impotência. Ele até sobe, mas acaba rápido. É outra situação. Pode vir da mesma origem patológica, pode vir dos mesmos sinais e sintomas, pode, mas é uma outra visão. O que eu vou abordar é o seguinte, é a dificuldade, vamos lá. O que significa isso? Disfunção erétil. Então, ou seja, é a incapacidade de se manter firme e praticar o ato, tá? Então, essa é a diferença de impotência ou disfunção erétil. Então, o que vem a ser isso, pessoal? Tem muitas coisas, tá? Primeiramente, a gente precisa saber se isso está causando num rapaz jovem, se é um rapaz mais de idade, né? Se já é um senhor, enfim. Uma das causas que eu andei pesquisando aí que pode ter como problemas nessa questão da disfunção erétil, hoje em dia, né? É hipertensão, tá? Aí já vou falar de algumas outras doenças. Hipertensão influencia muito nessa questão da impotência. O diabetes influencia bastante nessa questão da impotência, tá? Vícios. Aí pode entrar álcool, pode entrar o cigarro. Esses dois, então, para referente à impotência, disfunção erétil, então é disparado, né? Pode entrar casos como má alimentação, tá? Casos crônicos, aí é uma deficiência energética, uma deficiência do Ti, tá? Mas vamos supor se a pessoa é jovem ainda, primeiramente lá com seus 20 e poucos anos e está se queixando disso, ou pelo menos passa por isso, mas não conta para ninguém, tá assistindo a live por curiosidade, beleza aí, pessoal? Né, dos 20 e poucos aninhos, tal, espero que seja, né, uns 20 e poucos anos. Mas aí, gente, entra uma questão de atualidade, nessa questão de ansiedade, tá? Jovens que estão passando aí por problemas depressivos. Hoje em dia as pessoas cada vez mais jovens estão se tornando dependentes de medicamento, tá? Dependente do vício de álcool, baladinhas, saidinhas, noites afora, não tem um sono reparador, não tem um descanso bem aproveitado. E, ou seja, desgasta a saúde por inteiro. Então, não importa a sua idade, não importa quantos anos você tenha. Se está passando por isso, alguma coisa acontece.
Se for mais para frente, lá, um pouco mais de idade, aí já é uma questão fisiológica mesmo, que pode acontecer. Não é nada de novidade, tá? Pode acontecer mesmo, é comum. Aí depende de toda a sua atividade durante a vida, o quanto você desgastou, o quanto você já usou essa energia, que quando você precisar ela vai estar pouca, ela vai estar escassa, e não vai. Então, ou seja, pessoas que têm hipertensão, toma bastante comprimido aí para são vasos dilatadores, né? Para poder mexer com essa questão da circulação, ela pode influenciar também lá embaixo, tá? Então, nessa questão da impotência, tá? O fumo, o vício, porque assim, vamos pensar o seguinte, pela visão da medicina chinesa, quando o ser humano busca algo numa questão de satisfação, é assim, isso que eu vou falar para você, numa questão de satisfação, por exemplo, vício de qualquer coisa, ela tem um, como é que eu posso dizer? Ela sofre de um processo psicológico onde ela sente prazer naquilo. Vamos supor uma pessoa que fuma. A pessoa que fuma não fuma porque é gostoso. Eu não gosto nem do cheiro, imagina do sabor. Mas ela entende, o corpo dela começa a entender que aquilo é uma satisfação para ela, tá? Então ela acaba jogando essa parte de satisfação, tanto psicológica quanto física, em outra coisa, em outro material, tá? Então o corpo já entende o seguinte: opa, já tomei uma, já fumei meu cigarro, já fiz uma outra coisa, então estou satisfeito. Então chega naquelas horas, não tem satisfação para aquilo, tá? Não tem prazer. Então o negócio não vai, tá bom? Então a gente está pensando por um lado psicológico também, que envolve questões como estresse, tá? Pessoas estressadas, pessoas preocupadas, extremamente preocupadas, pessoas ansiosas, tá? Porque é o seguinte, pensa numa vida de uma pessoa que acorda bem cedo para ir trabalhar. Já está no trabalho que não gosta. Já enfrenta lá seu chefe, já enfrenta lá seus colegas de profissão, já não tem prazer naquilo, certo? E desgasta, cansa pra caramba. Chega em casa, é preocupado com o dia de amanhã, é preocupado com a conta do final do mês, é preocupado com o neném, é preocupado com o filho se vai vestir. Gente, tanta preocupação, a pessoa não tem tempo para se dedicar àquele prazer, tá? É uma das causas de disfunção erétil, é uma das causas de impotência também. Chega nessas horas, a pessoa não quer saber daquilo. Ela quer deitar, quer assistir lá o seu programa, seu jogo e dormir. É bem isso. Aí falta. O que você gasta demais em uma coisa, falta em outra, tá? Boa noite, minha querida Dani. Seja bem-vinda. Já curtam aí, compartilhe com os coleguinhas para o pessoal entrar na live, tá? Então, quando a gente fala de vício, gente, não é só o vício do fumo, não é só o vício da bebida, é qualquer tipo de vício. A partir do momento que a pessoa é viciada e sente prazer em fazer aquela coisa, algo que aquilo já satisfaça ela, ela não vai ter aquele prazer daquele outro lado. Então, vocês estiverem passando por isso, tanto a parte masculina quanto a parte feminina reclamando do parceiro, começa a perceber essas questões. Começa a perceber o que ele está gastando, tá? Sem pensar naquela parte, se não está gastando comigo, deve estar gastando com outra na rua. Nem é tão isso aí, gente, tá? Hoje em dia, jovens estão cada vez mais tomando ansiolíticos, remédio para ansiedade, estão se desgastando demais em bebida, tá? Isso vai causando uma desarmonia no organismo tremenda. Não vai dar certo, tá? Então, ou seja, eu estou falando isso aí mais uma visão ocidental, numa visão psicológica. Outra coisa que um dos meus professores falavam, né? Até essa questão da alimentação, tá? O que é má alimentação? Má alimentação é uma qualidade ruim de alimento, horários alternados, não tem uma regra de horário.
um dia toma café, outro dia não. Tem pessoas que nem tomam café, outras já não almoçam, tomam café, só vai comer lá para 5 horas da tarde. Outras comem correndo ali porque é o tempo que tem. Outras nem comem, passam na frente de uma padaria e pegam uma coxinha, pegam um café, come ali na hora correndo. É o que consegue consumir, é o que consegue se alimentar durante o dia. Isso prejudica demais, você não vai ter uma saúde boa. Tá? Então, para você se manter ativo, você precisa ter uma qualidade boa de saúde. Então, a má alimentação também sofre influência sobre isso. Na questão da ansiedade, a pessoa é ansiosa demais. Aí desconta no quê? No vício. Tem gente que desconta na comida, tem gente que é tão ansiosa, desconta às vezes no cigarro, como eu falei agora há pouco. Tem gente que é ansiosa e não consegue ficar em casa, tem que sair, tem que ir pra balada, tem que beber, tem que encher a cara. E olha que hoje em dia tem muito isso, hein? Hoje em dia encher a cara, beber e a sofrência é o que reina aí nas internet, né? A gente percebe até pelas músicas, né? Não curto muito na minha praia, mas às vezes você percebe que às vezes a pessoa, para esquecer um problema, acha que tem que beber. Para a pessoa conseguir ligar para alguém, acho que tem que beber. Para a pessoa ser legal e se entusiasmar e se enturmar com as pessoas, acho que tem que beber. Gente, não é só beber, né? Uma vez ou outra, tudo bem. Mas aí chega lá naquela hora e aí? Não vai, o negócio não anda. Boa noite, Nino. Boa noite, Wilson. Sejam muito bem-vindos à live. Compartilhe aí com o pessoal que tiver aí é, nos seus amigos aí, quando você clica nesse botãozinho para compartilhar, manda um direct lá para eles, automaticamente eles têm acesso à live. E não esqueçam de dar um ok aí. Então, tudo isso, gente, faz parte e influencia no processo de impotência, ou a gente pode falar que é uma disfunção erétil, tá? Depois eu vou falar a visão da medicina chinesa e vou falar como a gente tratar com alguns pontos de acupuntura, com alguns pontos na auriculoterapia. Vou falar tudo isso, tá? Porque é o seguinte, se a gente pensa que aquele órgão precisa de sangue, ele precisa ter influência para preencher as veias, preencher aquele corpo, né, cavernoso com sangue. Ele precisa, ele não pode ter problemas vasculares. Quando a gente falou lá da hipertensão, né? Problemas vasculares influenciam nessa questão de manter firme para poder chegar pelo menos até o ato sexual, né? A Dani tá falando que quando fica ansiosa desconta no doce. Todo mundo desconta. Sabe por quê? Porque tem envolvimento com baço, tá? O sabor do baço, o sabor que tonifica baço é o sabor doce, tá bom? Então, quando a gente tem muita preocupação, muita ansiedade, automaticamente a gente faz com que a gente queira sentir o sabor voltado lá pro doce, né? Aquele desequilíbrio lá de baço. Eu vou falar sobre baço, vou falar de outros órgãos que influenciam aí, tá? Gente, então vocês entenderam nessa visão ocidental, na visão que a gente tem de hoje em dia, quando a pessoa fala assim, olha, eu sofro disso, o negócio não sobe, não vai, tem dificuldade, preciso estimular muito tempo, preciso assistir um filminho daqueles mais picantes para poder ver se vai, e mesmo assim não vai. Então tem tudo isso, hipertensão, diabetes, vícios como fumo, como cigarro, má alimentação. Aí tem as doenças, né, dos jovens, né, estresse, ansiedade, tá? Muito medicamento, porque aí se você tem esses problemas, você tem que partir lá para os medicamentos, né? E gasta o ti. Aí na visão oriental, entrando aí o processo de fundamentos e bases da medicina chinesa, vamos analisar o seguinte. Pensa lá no dito cujo. Tem nome? Se o seu tiver nome, não precisa comentar. Coisa de homens, né? Ficar dando nome para os seus amiguinhos. Aí tá lá o jubileu, vamos supor que é o jubileu, e você quer que ele engrene ali e não vai. O que precisa, gente? Na visão da medicina oriental, precisa de pelo menos 3 fatores. Primeiramente, precisa subir. O ato de subir, ele precisa ter função. Então, se não tem função, ele não tem yang. Então, na visão da medicina chinesa, a deficiência de yang
pode causar uma impotência. Não tem função, se não tem função, o negócio não vai, não levanta, não ergue, tá? Então falta yang. Mas também precisa do quê? Precisa ser preenchido com algo. E esse algo é o sangue. Na visão da medicina chinesa, né? No nome chinês lá se dá como shui. Então ele precisa do yin também. Então, ou seja, é um equilíbrio aí entre yin e yang. É um equilíbrio aqui, ó, entre o yin e o yang. O yin vermelhinho aqui como representando o sangue, olha lá que bonitinho, ó, tá até aqui no quadrinho. Sangue para preencher e precisa do yang, o qi e o yang para fazer com que isso tenha função. Obrigado, pessoal que está curtindo aí. Para fazer com que tenha função, para fazer com que isso suba, que dê uma engrenada aí, tá? 3 coisas aí, falei. Um equilíbrio entre yang, yin e sangue. Olha esses dois predominando aqui. O próprio sangue já é yin. Porém, para poder o sangue mover, precisa do qi. O qi shui são dois termos aí na medicina chinesa que eles caminham junto. Se tem uma deficiência do qi, pode haver uma deficiência de shui. Se tem uma deficiência de shui, de sangue, pode haver uma deficiência do qi. É mãe e filho, os dois caminham junto. Então, o qi entra lá para o lado do yang e o shui entra lá para o lado do yin. Ou seja, é um equilíbrio eterno entre yin e yang. Tá? Então, o que acontece? Vendo esse tal do jubileu, esse tal desse membro, na visão da medicina oriental, a medicina oriental chinesa, ele é representado como um grande tendão. Olha que interessante. Ele é representado como um grande tendão. Então, se nós temos tendões no corpo, ele é um tendão e precisa ter nutrição. E da onde vem essa nutrição? Vem lá do sangue, vem lá do yin, com a ajuda do yang, com a ajuda do qi. Tá? Então precisa ter nutrição de sangue. Ele tem um nome também lá na medicina oriental como o músculo ancestral. Então ele é tendão e também é musculatura e precisa de sangue. Então, para quem já é adepto às medicinas orientais, qual que é o órgão que tem influência aí sobre os tendões do corpo? Qual que é o órgão que tem uma influência aí sobre a nutrição de sangue, a nutrição de shui? Alguém se arrisca a falar? É fígado, tá? Então, o envolvimento do fígado aí nessa questão da impotência, da disfunção erétil, como a gente é chamado, é muito importante. Precisa estimular fígado. Aliás, o yin do fígado, o sangue do fígado, o sangue que o fígado nutre, tá? Então, por isso que volta aquela questão, noitadas afora, o horário do fígado, onde você deveria pelo menos estar em repouso, onde você deveria estar ali, dormindo, quietinho, para ele trabalhar, ele se enche pelo menos com 1 litro a mais da capacidade que ele tem durante o dia, 1 litro a mais de sangue durante a noite, para para nutrir esse sangue. Aí o que você está fazendo? Tá lá no showzinho, tá lá enchendo a cara, tá lá fumando. Pô, o que você está fazendo com o seu fígado aí, cara? Tá indo pro beleléu. Eu não vou nem falar que seu fígado tá indo pro saco, porque literalmente, coitado, né? Ele não tá indo para lá, não tá jogando energia para lá. Aí você vai reclamar, né? Vai querer ir lá dar uma de bonzão e não vai conseguir, literalmente, exatamente. Saúde do seu fígado não tá legal, a nutrição do seu sangue não tá legal. E para nutrir sangue, uma dica para vocês terapeutas, para nutrir sangue, não tem acupuntura que resolva. Acupuntura com agulhamento. Agulhamento com acupuntura não nutre sangue. Ah, mas existem os pontos, o quê? Ponto que você influencia o que a pessoa já tem energeticamente dentro dela. O que nutre sangue, meu filho,
Fale lá para o seu paciente, ó, uma boa alimentação, tá? Precisa entrar boa alimentação, precisa ter descanso, precisa ter noites de sono legal. Aí se o pessoal fala assim, olha, não dá certo porque eu trabalho noturno, sou vigilante, sou enfermeiro, sou isso, aquilo lá. E paciência, é o trabalho que ele tem, mas já deixe ele ciente que a noite foi feita para dormir. Infelizmente, nós como seres humanos temos muitas tarefas aí que algumas pessoas precisam da noite para ir trabalhar. Mas isso a longo prazo vai dar um probleminha nele, tá? Ou seja, voltando ao assunto, as agulhas elas influenciam, a gente move a energia da pessoa desde que ela já tenha alguma coisa para mover. Do contrário, nutrição de sangue vem de uma boa alimentação, tá? Aí se você entrar com a fitoterapia, dietoterapia e receitar algumas coisinhas para ele, beleza? Aí legal. Outra coisa, né? Falamos do yin, falamos do shui, do sangue. A gente precisa analisar se a pessoa tem uma estagnação de sangue, se ela tem uma deficiência de yin, tá? Ou uma deficiência de yang. Não tem função, né? Não sobe, o Ti não chega lá embaixo, precisa de Ti para poder fazer esse caminho de elevação, precisa do Ti influenciando lá no Shui, precisa do Yang, essa energia ascendente, essa energia de subida, tá? Então a gente pode ter, não estou falando que é certeza, pode ter 3 patologias aí, uma deficiência de sangue, pode ser por uma deficiência de Yang, pode ser por uma deficiência de Yin, que também afeta, com todas as coisas que eu falei lá no início da live. Medicamentos, outras doenças que faz com que desgaste essa energia, tá? Então a gente falou do fígado, que ele nutre o quê? Qual que é o tecido do fígado? Os tendões. Qual que é tem um termo que fala quando a gente refere-se a Shui, né? Que o Shui tem a influência lá do fígado. Então, ou seja, falamos de 2 coisas que o fígado está muito envolvido. Nutrição de sangue e o Yin referente lá no tendão, tá? Agora é o seguinte, quando a gente fala de músculo, quando eu falei que é essa visão da medicina chinesa, dá o nome do membro como músculo ancestral, a gente já puxa aí para outro órgão. Qual é o órgão que influencia no tecido da musculatura, né? No tecido músculo, né? Na carne, no caso. Temos a musculatura, temos os tendões. A carne branca, a carne considerada como se fosse a carne vermelha, né? É baço, tá, gente? Então, temos que ver questão de baço. Aí volta lá na questão alimentar, né? Como é que está o baço e estômago, os 2 elementos terra, o que que você está comendo, ou não comendo, no caso, ou comendo coisas erradas, que não está nutrindo ele. Aí o baço ele vai entrar em quê? Em queda. O Ti do baço vai para baixo, não tem mais yang. O baço é o órgão que ele tem uma função de manter as coisas no lugar. Eu sempre falo isso nas minhas aulas, né, nos meus cursos. O baço mantém as coisas no lugar, tá? A parte de impotência ou disfunção erétil, na visão da medicina chinesa, eles falam que eles se enquadram dentro de síndromes. E eles falam que se chama síndrome, se enquadra na síndrome Wei. Síndrome Wei é todas aquelas doenças que tem uma questão de flacidez, que cai, que não segura as coisas no lugar, tá? Então a gente pode pensar na esclerose múltipla, tá? Amiotrofia muscular cerebral. Então não sustenta as coisas no lugar. A pessoa fica flácido, fica mole, fica caído, vai para baixo. Se você pensar naquele carinha lá que você tem, senhorito, que está assistindo a live, que vai assistir depois a parte gravada, se ele não sustenta, se ele não sobe, se ele não fica firme, ele é flácido, ele cai. Pode estar tendo a influência lá do baço, tá? Então o baço não tem energia para sustentar ele, o yang do baço está flácido, o yang do baço
Ele está debilitado, tá? Aí o que acontece? Não sustenta. Boa noite, pessoal que está entrando agora. Já curtam aí. Já compartilha com os coleguinhas, já manda aí no direct via mensagem para o pessoal entrar na live. Então estamos falando o quê? Quando a gente fala que o chinês chama de músculo ancestral, então a gente pode pensar numa musculatura, pode pensar na influência do baço. Aí a gente entra naquela parte de deficiência de yang. Por que deficiência de yang? O yang, que tem a característica de energia em ascendência, não tem, não sobe, não leva o Qi. Pode haver também uma deficiência do Yin, onde o sangue está mal nutrido, não nutre, não tem sangue para chegar naquele local. O Yang tem a ver também com o calor, tá, gente? Ele tem influencia calor no corpo. Então, para poder ter essa função, precisa de calor, precisa de movimento, tá? Então, não tem calor, a pessoa é fria, a pessoa sofre por dores no corpo referente a frio, muito frio na lombar, muito frio no baixo ventre, muito frio no pé. Não adianta. Chega lá, não tem calor, não tem Qi, não tem movimento, não tem Yang, não sobe. O Heron está dizendo que a bexiga caída é síndrome Wei, né? Tudo que não sustenta cai. Síndrome Wei lá na medicina chinesa, tá? Então falamos de duas coisas. Fígado. Expliquei sobre o fígado na visão da medicina chinesa, por que ele influencia lá, referente à influência dos tendões, influência da nutrição do sangue. Boa noite, Zé, seja bem-vindo. E baço, porque influencia a musculatura. Então, se ele é considerado um grande músculo, músculo ancestral, então o baço está influenciando ali na sua musculatura. Ele não sobe, não adianta, não vai. Tá? E outra coisa, o baço, ele é um dos primeiros órgãos, primeiros movimentos ali a fazer o transporte e a transformação do Qi dos alimentos. Por isso que eu falei referente à má alimentação. Então, impotência, disfunção erétil, pode vir lá primeiramente também, se não tiver nada desses outros tipos, pode ter influência na má alimentação. O baço não transforma e nem transporta o Qi dos alimentos. Aí não forma uma boa nutrição do sangue. Tá? O sangue ele precisa do quê? Da sua alimentação para ser bem formado. Então, pessoas que têm deficiência de sangue é anêmico, tem a pele amarelada, tem a língua pálida. Não vai ter sangue para preencher lá. Não vai. Obrigado, Zé. A explicação que eu estou dando, gente, é tudo referente lá à visão da medicina chinesa. Tá? Expliquei no começo da live sobre a visão ocidental que a gente tem, mas tem essa influência da medicina chinesa. Tá legal? Deu para entender mais ou menos? Isso que eu estou falando para vocês é uma teoria. Não estou falando que pode ser por conta disso. É muitos fatores, gente. Por isso que a pessoa fala assim, olha, qual que é o ponto para isso? Eu estou sofrendo desse problema. Qual ponto você recomenda? Precisa fazer essa diferenciação. Precisa analisar o seu paciente. Qual que é o problema dele? É a deficiência do Yang? É a deficiência do Yin? Tem uma estagnação de sangue, tem uma deficiência de sangue, ele tem uma língua pálida, né? Ele tem uma língua com pontos arroxeados, onde indica aí uma estagnação de sangue. Ele tem um pulso lento, indicando frio interno. Se tem frio, as coisas não movimentam, ficam lentas, ficam travadas. O negócio também não tende a subir. Não ficar quente, não tem movimento, não tem yang, só predomina ali o yin. No caso, o yin que eu estou falando é o frio, só predomina frio. Aí não tem jeito. Não vai. Tá? Quando a gente fala referente a essa parte da saúde do homem, principalmente nos órgãos internos e externos, né? A parte genital, tudo isso tem uma influência do feminino, tá? Porque o chinês ele estuda muito essa questão do feminino, principalmente questão de útero, tá? Então, o nome útero lá no chinês é Bao, que significa o quê? Envelope procriador. O útero tem esse nome. Então, lá na medicina chinesa, fala assim, olha, o envelope procriador, que seria o útero no caso da mulher, tem que ser quentinho, ele tem que ter yang, ele tem que ter o qi, ele tem que ter influência lá dos rins.
Olha outro órgão que eu estou falando para vocês, gente. Fígado, baço e o rim. Por que o rim? Gente, o rim influencia nos orifícios inferiores. Ele domina, ele rege, ele influencia ali também. Ele influencia na parte de fertilidade, tá? Então, ou seja, se você tem toda essa teoria na parte feminina, é só você transferir isso para a masculina. Mesmo que você não encontre ali em livros, não encontre artigos falando referente a essa parte masculina, mas se você entendeu bem a base da parte feminina, é só transferir. É a mesma coisa, tá? A única diferença é que eles falam que Baal é um envelope procriador, onde vai sustentar ali o feto, que vai ter influência lá do rim para gerar uma outra vida, vai ter uma influência lá do Jing, da sua essência. No masculino é a mesma coisa. A única diferença é que ele não vai haver como que eu posso dizer, não vai gerar um outro ser, né? É diferente. Mas rim é um outro órgão que você pode influenciar. Rim sempre aquecido. Lembra que eu falei do calor? Que precisa ter yang, precisa ter calor, precisa ter movimento. Pezinho quente, tá? Então eu coloquei alguns termos aqui, ó. Vamos supor uma pessoa estressada. Uma pessoa com uma deficiência de yin. Ela é estressada, ela transpira muito. Vamos lá para os sinais e sintomas já quando é por deficiência de yin, tá? É uma pessoa estressada, porque já pega lá o fígado lá, sabe? O fígado bem deficiente de yin, o que sobra? Né? Se o fígado tem deficiência de yin, ele tem uma ascensão do seu yang. O fogo dele vai lá para cima. Então a pessoa fica estressada. Tá? A emoção do fígado lá é a irritabilidade. Então tá lá. Né? Tá estressado e fica com a deficiência de yin. Transpira muito, porque ele começa a jogar madeira para fogo, tá? Ele tem insônia, lembra que eu falei da insônia? Que também entra na teoria da pessoa que não dorme à noite, trabalha e tem estuda até tarde, chega em casa, fica estudando, é computador, é celular, é TV, não dorme cedo, uma hora desgasta esse. A pessoa só tem o fígado lá querendo nutrir o sangue, querendo se encher de sangue, e você não dá essa função para ele, tá? As vistas vão ficar secas, porque a visão como fala, é a manifestação do fígado, tá? Então ele se abre nos olhos, o fígado se abre, se manifesta nos tendões e abre-se nos olhos. Então você está dando dupla função para o fígado, tripla função para o fígado. Coitado do seu fígado. Vai tentar fazer um monte de serviço e não vai conseguir fazer um direito, porque ele vai ter um monte de tarefa. Vai ficar debilitado. Boa noite, Israel. Boa noite, Patrícia. Boa noite, Arlete. Obrigado por curtir minha postagem, no caso, minha live. Se vocês puderem já clicar nesse botãozinho aí de compartilhar, mandar aí para os coleguinhas que estejam aí no seu perfil, como direct, para o pessoal entrar na live. Tá? Então, ou seja, entra nessa questão da deficiência de yin. Tá? Ele vai ter a língua rachada. Por quê? Porque se não tem yin, se os líquidos corporais não nutrem a língua, ela racha, ela fica seca, tá? Então a gente já pode pensar numa deficiência de yin. Para uma deficiência de yin, já pensando na parte de tratamento, é óbvio, né? Nutri yin, né? Em pontos de acupuntura, a gente pode pensar, ó, vamos trabalhar com o seguinte, os canais extras é muito bom nesses casos, tá? Para quem aí está assistindo a live e é da área, mesmo que não seja, a parte teórica é bem importante. O canal que é totalmente yin, que ele reúne, organiza e harmoniza yin do nosso corpo. A gente dá o nome dele de Renmai. É o canal que passa aqui na parte anterior do corpo, tá? Ele tem um ponto de abertura lá no P7, ok? Ponto pulmão 7. A gente pode agulhar pulmão 7. Tá legal? Pensando nesse canal, que ele pega justamente o vasoconcepção, a gente pode pensar lá no
VC6, que fica um pouquinho abaixo do umbigo, pode fazer um agulhamento lá. O próprio VC8, que é o umbigo, mochinha. Dizem que não pode agulhar, mas se existe a acupuntura umbilical, né, tem essa contradição. Mas uma mocha de tonificação lá no VC8, põe aquela caixinha de mocha, onde você põe o bastão lá dentro, deixa lá. Depois que aquecer o VC8, põe um pouquinho para baixo, aquece ali o VC6, o VC4, tá? Então você vai estar trabalhando o quê? O Yin, o Renmai da pessoa. Ponto de abertura lá no P7. Tem gente que gosta de pôr ponto de abertura, ponto de fechamento. Aí já entra P7 com R6. O R6 abaixo do maléolo interno do pé, do lado de dentro, lado medial, tá? R6, muito bom. Inclusive o R6 é um ponto muito Yin. Além dele ser o Yin, ele é um ponto que fica abaixo do maléolo. Ou seja, se algo está abaixo, é algo que está numa posição Yin do corpo. Então, o R6 ele é muito bom para trabalhar isso. Tá? P7, R6, o VC6, VC8. Tá bom? Olha que pontos bacanas para você trabalhar o Yin da pessoa. Quando a pessoa tem uma deficiência de Yang, o que você pode perceber? Ela é uma pessoa que se desgasta demais. Lembra que eu falei trabalha demais? Às vezes no próprio trabalho exige muito dela, um trabalho, né, de esforço físico ou de esforço mental muito estressante, muito forte. Então ela está desgastando muito o Yang dela, tá? É uma pessoa que vai ter uma aparência apática, vai viver cansado. Gente, a pessoa vai querer chegar em casa, a última coisa que ela vai querer saber é daquelas coisas. Então, aí o pessoal fala, oh, tem impotência, tem uma disfunção erétil, mas, pô, mas o cara só tá cansado, né? Gastou energia pra caramba lá no trabalho, preocupação, um monte de coisa, desgastou Yang. Se desgasta Yang geral, não tem Yang para aquela área. Não tem nem força de vontade, não tem libido. Porque para ter libido precisa do quê? De fogo. Precisa do quê? De manifestação desse Yang, precisa de movimento, a pessoa precisa ser quente. É uma pessoa que precisa ser calorosa. Esse é o nome. Se não é calorosa, falta Yang, vai ser uma pessoa fria. Então a pessoa vai ser apática, vai ver cansado, vai ser uma pessoa que não vai ter ânimo. Ela vai ter sono durante o dia. Sabe aquela pessoa que não pode se encostar, que já está dormindo? Uma deficiência de Yang. Se o Yang mantém as coisas no lugar, mantém a pessoa ativa, mantém os orifícios superiores ativos, concentrado, a pessoa não tem concentração. Vai ser uma pessoa que não vai se concentrar em nada. Você vai falar com ela, está no mundo da lua, está desconcentrada. Daqui a pouco ela está encostada num canto e já dorme. Vive cansado, bocejando o tempo todo. Começou a perceber pessoa assim, pô, deficiência de Yang aí. Ó. Ela pode ter uma deficiência de Yang naquela região? Sim. Ué, não vai engrenar. Entenderam? E um tratamento para deficiência de Yang? Qual que é a área do nosso corpo, ou canal, mais Yang que a gente tem? Se eu for pensar em parte do corpo Yang, se essa área da frente é representada por Yin, a área posterior é representada por Yang. Qual que é o vaso que passa ali? Né? Vaso governador. Qual que é o canal extra que passa ali? Do Mai. Certo? Então, dá para estimular agulhando pontos do Dumai, pontos do vaso governador, para ativar esse Yang na pessoa? Por favor, vamos estimular esse Yang. Então, se falta Yang na pessoa, a pessoa pode ser fria. Começa a tocar no paciente para perceber se ele tem uma tendência a ter uma lombar gelada. Começa a ter recorrências de problemas de nervo ciático por conta de frio. Ela não vai ter Yang, não vai ter calor, aí não vai ter libido. Tá? Então, dá para trabalhar com a questão Yang, sim. Moxa lá no VG4, tá? Que fica entre a L2 e a L3, naquele espaço ali intervertebral. Moxa no VG4. Assim, ele é um ponto totalmente oposto do VC8, que é aqui na frente do umbigo. Se você traçar uma rota e chegar lá nas costas, você vai cair em cima do VG4. Olha, dois pontos opostos aí, central do corpo, dividindo o alto do baixo, equilibrando o Yin e o Yang. Equilibrando o Yin e o Yang, VC8 com VG4, moxa nos dois? Sim, por que não? Se tem deficiência, vamos tonificar.
Olha que interessante o raciocínio. Do ladinho do VG4, vaso governador 4, onde a gente está trabalhando do mais, tem o B23. O beixo do rim, gente. O rim que domina, influencia os orifícios inferiores. Vamos tonificar ele, vamos aquecer essa região lombar. Vamos aquecer o rim da pessoa. Por que não trabalhar com moxa no VG4, juntamente com moxa lá no R1, na sola do pé, primeiro ponto do canal do rim? E aquele ponto é o ponto madeira de rim. A gente não falou agora há pouco do fígado, que alimenta madeira? Olha que interessante você trabalhar com moxa lá no R1, para impotência, para disfunção erétil. Ponto de abertura do Dumai. Para quem sabe, quando eu falei do canal extra, né? E D3, aqui, ó, depois desse ossinho, fecha a mão, tem essa saliência aqui dessa, né, dessa dobrinha. E D3. Ah, mas eu trabalho com ponto de abertura, ponto de fechamento, influência e tal. Ué, não é o B64, ou, perdão, B62 e D3 com bexiga 62? É o contrário. Se o Yin é no R6, que é abaixo do maléolo do lado interno do pé, o B62 é o Yang, é abaixo do maléolo do lado externo do pé. Tá? Dá para estimular esses dois pontos? Sim, por que não? Você põe lá no ponto de influência, de abertura do Dumai. Vamos trabalhar Yang, vamos tonificar Yang. Tá? Outro ponto que eu falei, VG20, olha que interessante, gente, VG20, Bairrui, tá? Na linha média da cabeça, seguindo a linha do ápice da orelha, a gente encontra aqui no topo da cabeça o VG20, tá? O VG20 influencia muito o Yang, ele drena e traz esse Yang para cima. Então, todas as questões que você trabalhar no corpo da pessoa que é uma deficiência de Yang, que não sustenta as coisas no lugar, que as coisas estão caindo, pensando naquela parte masculina, está caindo, o negócio não sobe. Olha que interessante, um ponto distal, você agulha em cima para trabalhar lá embaixo. Por que não? A pessoa pensa, nossa, mas se eu falar isso aí para o acupunturista, ele vai querer me tacar a agulha lá. Não é bem assim. Olha que interessante, não é assim. Você precisa fazer esse diagnóstico para saber quais os pontos. Olha só, não falei uma região próxima àquela que a pessoa está se queixando, só pontos no corpo, diferente do pontinho lá. Não tem necessidade. Você precisa entender o que a pessoa está precisando. VG20, Bairrui, é um ponto que reúne todos os yangs, tá? Ele drena esse yang para o alto do corpo. Então a pessoa que é sonolenta vai diminuir essa sonolência, vai começar a prestar mais atenção nas coisas, o yang dela vai voltar para o lugar, tá? Outro pontinho que eu falei eu falei do bexiga 23, que aí você pega o yin e o yang do rim, que é o fogo ministro lá no Ming Men, VG4, tá? E D3. Pensando em yang, onde as coisas não sustentam no lugar, pensando nessa questão de tudo caído, quem tem influência de deixar as coisas no lugar, de manter, né, essa ascensão dessa energia yang, né, o baço, onde eu falei agora há pouco, por que não agulhar o baço 3, a terra de terra? Vamos harmonizar, vamos equilibrar, vamos resgatar esse ti original do baço, tá? Baço 3, o baço 15, tá? O baço 15 fica a 1,5 não, 4 tissuns, a 4 tissuns do umbigo na lateral. Então você vai procurar lá o umbigo, né? Para quem sabe a localização de ponto, baço 15, agulhamento direcionado para cima. É um ponto que estimula muito o yang do baço, para fazer as coisas subirem, para segurar, para erguer. Então, se tem essa dificuldade, essa deficiência energética em questão de não conseguir manter as coisas no lugar a ponto de deixar cair, vamos estimular o baço 15, que ele resgata esse yang do baço. Baço 3, baço 15, junto com o VG20, que fica aqui no ponto da cabeça, traz as coisas para o lugar, tá? Eu coloquei também, se tem uma deficiência, vamos raciocinar, se tem uma deficiência de yang, se o yang é movimento, se o yang precisa circular,
O Yang precisa circular. Olha que interessante esse protocolo para fazer circular principalmente o Qi. Lembra que eu falei para vocês que o jubileuzinho lá, cada um tem dá seu nome que quiser, mas ele não precisa de sangue. Não precisa ser preenchido com sangue para poder fazer a coisa funcionar, para fazer a coisa se erguer, né? O sangue, para poder chegar em qualquer parte do corpo, ele precisa de Qi, precisa dessa energia de movimento. Então, esse protocolo, para fazer circular o Qi, é bacana. IG4 com F3, bilateral. Tá? A gente fala que é os 4 portões do nosso corpo. IG4 aqui, ó, esse ponto aqui, ó, os dois. F3, se a gente pensar na localização de ponto, anatomicamente eles estão bem parecidos. Entre o dedão e o outro dedo do pé, ali no centro, na parte de cima do pé, fica o F3. Entre o dedão e entre o indicador da mão, bem no centro aqui da mão, aqui, ó, onde termina o dedo, já começa a entrar a parte de cima, a parte posterior aqui, ó. E G4, olha os dois pontos como tem em comum, tá? É bem parecido. Então, se você agulhar esses dois, estimular, você faz circular o Qi, você faz mover esse Yang do corpo, tá? E calor. Poxa, como eu falei para vocês. Ok, gente? Aí, o que eu pensei? Se precisa de sangue, precisa de Yin, que sangue é uma substância Yin do corpo, o que a gente pode fazer para tratar aí? Falei do Yin, falei do Yang, falei dos canais, falei dos órgãos e pontos. E o Shui? Ué, se tem uma deficiência de sangue, a pessoa tem uma língua pálida, uma face pálida, não tem ânimo, o sangue não chega, pode até chegar nos lugares, mas não chega bem nutrido, o suficiente para erguer, o suficiente para ser forte. Vamos estimular esse sangue, estimular, vou falar de novo. Vamos estimular o sangue, tá? Através do que a pessoa já tem de energia, porque o que nutre sangue é a alimentação dela, é a prática esportiva dela, boa alimentação. O que nutre sangue é a mudança de rotina dessa pessoa, é a eliminação dos seus vícios, é a eliminação do fumo, da bebida, das noitadas, do álcool, etc. Então, e transformar isso o quê? Em qualidade de vida, em saúde. Isso nutre sangue. Aonde passa sangue no nosso corpo? Todos os lugares. Não existe um lugar que não passe sangue no nosso corpo. Então, se você está tendo problemas gerais, independente do que seja, pode ser por uma deficiência de sangue. Ué, não adianta ir lá no acupunturista, no terapeuta, e achar que ele vai tratar você só com agulhas. Ele vai estimular essa energia, ele vai trabalhar os pontos para fazer mover no que precisa, o que está em excesso em um lugar, fazer mover para onde está deficiente em outro lugar. Mas aí a sua rotina em casa que vai determinar a sua evolução de tratamento. Não pode deixar somente na mão do terapeuta. Se você não quer mudar a alimentação, se você não quer mudar uma rotina, se você não quer praticar esporte, se você não quer praticar exercício, se você não quer passar a dormir mais cedo, se você não quiser largar o Netflix, não quiser largar o celular de madrugada, não adianta. Não quiser tomar um bom café da manhã, nutrição de baço, estômago, elemento terra, bom café da manhã. Não é só tomar café, precisa de qualidade dos alimentos, tá? Então, vou falar dos pontos para nutrição e influência aí do sangue, né? Trabalhar energeticamente. Ponto que trabalha muito bem o mar do sangue. Temos um canal extra que nós chamamos de mar do sangue, tá? Tem o mar do Yin, mar do Yang e o mar do sangue. É o Chong Mai. Boa noite, pessoal que está entrando aí. O pessoal está gostando da live, hein? Esse assunto é polêmico, mas nem tanto, gente. Só algumas pessoas que têm dificuldade para expressar para fora. Então, a gente está falando do Chong Mai, tá? É um canal que penetra no baixo ventre, trabalha toda essa questão de sangue do baixo ventre. E é o que a gente precisa estimular. O que a gente vai pensar? Qual que é o ponto de abertura do Chong Mai? É lá embaixo no pé. Pezinho, né? Baço 4. Uso muito esse ponto aí nos meus pacientes, tá?
Se for no caso de homem com a queixa de potência, disfunção erétil, vai servir o baço 4. Tem gente que fala, eu falo só baço, tá? Mas tem muita gente que está acostumada com a nomenclatura de BP, de baço pâncreas, tá? Mas eu só falo baço. Então, BP4 ou baço 4 já é o suficiente. Um ponto chamado Zigong. Para questões femininas é muito bom, tá? Porque Zigong, ele fica bem em cima onde elas sentem dor, como se fosse nos ovários, tá? Então, ou seja, abaixo do umbigo, 4 dedos, depois, umbigo aqui, 4 dedos. Depois que achou esse ponto, 4 dedos para a lateral. Então, esses dois pontos laterais ficam bem em cima dos ovários. Mas, mesmo que seja homem, um ponto ali, ele vai ter influência ali nessa questão do membro inferior, no caso o pênis, no caso dos testículos, próstata, ele vai ter influência ali. Ou seja, você agulhando o baço 4, a abertura do Chongmai, a abertura do mar do sangue, estimulando esse ponto, vai ser muito bom. Eu coloquei aqui também o E30, tá? O E30, ele fica localizado do lado do VC3, que é o ponto mu da bexiga, se não me engano, na lateral também. Ele é o cruza. Se você vê no mapinha dos trajetos dos canais, ele é justamente o cruzamento do canal do baço com o canal do estômago. Ou seja, aquele pontinho ali é o ponto do terra. Ele influencia no Chongmai, tá? Não é só o baço 4. O E30 é um pontinho mais complicadinho de achar, tá? Ele fica bem naquela região pélvica ali do ladinho, mas dá para achar. E30. Se a gente está pensando em nutrição de sangue, a gente pode pensar no ponto de influência do sangue. Ponto de influência do sangue lá nas costas. O B17. Na parte inferior da escápula, traça uma linha em direção à vértebra. A gente encontra o processo espinhoso lá entre a T7 e T8, que do ladinho, 1,5 de cada lado, a gente encontra o B17. Estimula aquele ponto, é um ponto de influência do sangue. Olha, pensando na saúde do fígado, a nutrição do rim do fígado, o sangue do fígado está deficiente, por que não? B17 com B18. B18, Beixu de fígado, junto com F3 e G4. Olha só o protocolo que você vai formando. Circulação do Ti, tá? Baço 10, que fica um pouquinho acima do joelho, um pouquinho para o lado medial, se eu não me engano, usa 3 Tsum. Baço 10, BP10, se chama Shuehai, mar do sangue. Shuehai? Shuehai, é isso mesmo. Mar do sangue, ponto de influência que influencia o sangue também, tá? Eu falei do VC1 aqui, VC1, que fica lá no períneo, tá? No caso do homem, entre o escroto, no caso, o termo certo, e entre a região anal, fica bem naquela região. Mas vai ser bem difícil você achar uma pessoa que deixa agulhar naquela região, a não ser que você peça para fazer estímulo em casa. Mas existe um ponto VC1 que você pode influenciar, pode estimular, que a gente fala na técnica de acupuntura Koryo, que é agulhamento só na mão, que é bem aqui assim, ó. A gente pode fazer um agulhamento aqui bem próximo ao pericárdio 7, um pouquinho mais acima, né? Ele também corresponde ao VC1. Tá bom, gente? Então, ou seja, só falando dessa parte de sangue, né? Vocês entenderam como é que funciona o mecanismo? Então, para poder a gente entender o que é uma impotência, o que é uma disfunção erétil, existem vários fatores, não existe protocolo pronto. Pode ser uma deficiência de sangue, pode ser uma deficiência do yin, pode ser uma deficiência de yang, né? O yin e o yang, eles não estão ali, não estão se entendendo, tá bom? Aí as outras coisas que são influenciadas pelo yang e pelo yin começa a ficar desregulado também. Tá legal? Eu falei que ia falar de alguns pontos de outras técnicas, né? Que eu falei da acupuntura. E a alimentação também é importante. Mas olha só, na auriculoterapia, o que a gente pode pensar em pontos? Inclusive eu estou com uns pontinhos aqui que eu estava com as dorzinhas
nas costas, também estou com aurícula. Ué, os órgãos que a gente comentou agora há pouco. Ponto fígado, ponto baço, tá? Faça a localização de pontos aí na orelha, ponto fígado, ponto baço, ponto rim. Olha que interessante, fígado, baço, rim. Alguém lembrou de alguma coisa? Sun in Jiao? O que significa Sun in Jiao? Ah, não sei. Que bom. Que bom que você não sabe, porque a partir de hoje você vai saber. Ah, eu sei. Ótimo. Está atento às informações. Saninjal, baço, rim, fígado. O encontro dos três yin. Existe um ponto que a gente pode agulhar, que é o encontro dos três yin? Sim. Baço 6. Tá? 3 tissuns acima do maléolo interno, lá do interno do pé para cima, a gente encontra o baço 6, o BP6, para quem é familiarizado por BP. Ponto de comando do baixo ventre, baço 6. Encontro os 3 yin, encontro entre o canal do fígado, o canal do rim e o próprio baço que já passa por ele. Ou seja, esses dois se encontram nesse ponto e depois se abrem de novo. Baço 6, olha que interessante. Ou seja, na auriculoterapia, ponto fígado, ponto baço, ponto rim. A gente pode pegar o ponto genitais externos, tá? A Zessa está falando que é o ponto sangue. Ponto sangue, eu falei, tem um ponto sangue na auriculoterapia, né? É isso mesmo? Se foi isso que você quis dizer? Se foi, eu acho que é isso mesmo. Tem um ponto sangue. Se eu não me engano, fica próximo a baço. Por que fica próximo a baço? Baço. O princípio da formação do sangue vem lá do tio dos alimentos, né? Transformação e transporte dos alimentos, né? Ponto sangue, fica lá na auriculoterapia. Falei dos pontos genitais externos. Ó, tá vendo? Eu tô atento às suas postagens, viu? Tá? Ponto sangue. Pouca gente usa, né? Mas é interessante pensar. Ponto coração. Por que coloquei ponto coração na auriculoterapia? Ué, e se esse problema for por fatores emocionais? Como eu falei, que o estresse é um fator emocional, a preocupação extrema é um fator emocional, né? A irritabilidade. Ponto coração. Ele dá uma equilibrada. Você já foi usado o ponto rim, ponto coração, para equilibrar o que? O yin, o yang, coração, ponto fogo, alto do corpo, yin, né? O rim é água, o baixo do corpo, então equilibra. Aí eu coloquei ponto próstata, que é interessante. Olha esses dois pontinhos aqui, ó, para finalizar um protocolo legal da auriculoterapia. Protocolo que eu estou falando, tá? Não é obrigatório vocês fazerem. Ponto excitação. Fica lá depois do antitrago, você puxa o antitrago para baixo, você vai encontrar por trás dele internamente ponto excitação, tá? Ponto ansiedade. Se você percebeu que a pessoa tem algum desconforto nessa queixa por conta de uma questão de ansiedade, aonde ela desenvolve alguns vícios, que vai descontar lá no cigarro, vai descontar lá no álcool, vai descontar na comida, e chega nessas horas ela não consegue, esse rapaz aí, como a gente está falando da saúde masculina, não sobe, às vezes é por ansiedade, tem um pontinho de ansiedade lá na auriculoterapia, tá? Fígado, baço, rim, genitais externos, ponto sangue, como a Zé já comentou, ponto coração, ponto próstata, ponto ansiedade, ponto excitação. É interessante. Ah, posso pôr tal ponto, posso pôr tal ponto. Se tiver dentro da lógica do seu raciocínio, tá ótimo. Fechou. Dá para trabalhar até com cranioacupuntura, né? Estou fazendo bastante tratamento com cranioacupuntura. Como assim? Só pontos na cabeça, é uma outra técnica, tá? Pensando nessa área pélvica aí, um ponto, área D da cranioacupuntura, tá? Olha, Zéza, ponto metabolismo. Muito bom. Você pode pensar no triplo aquecedor, você pode pensar no ponto endócrino, mas aí você precisa entender qual é o problema do metabolismo da pessoa. Só um ponto metabolismo é muita coisa que você pode resgatar dele, né? Aí você precisa entender o que está acontecendo com o metabolismo da pessoa. Mas é interessante também. Voltando para a parte de crânio.
Área D, que fica aqui, ó. Área D referente tudo quanto é patologias e problema da cintura para baixo e membros inferiores. Ué, se você pensar que fica ali no baixo ventre, cintura para baixo, área D é interessante você trabalhar. São os pontos básicos, tá? Tem uma área que trabalha muito com essas questões, pouca gente conhece, pouca gente utiliza, e pouca gente já utiliza a crânioacupuntura. E os que utilizam, então, esquece até esse ponto. Se chama ZS, tá? Ele fica ali naquela área Y, né? Y de Yamamoto, onde tem os órgãos aqui, os pontinhos dos meridianos, que trabalha também os meridianos e os órgãos, que fica entre o ponto pulmão. São quatro pontos. Fica assim, ó. Dois aqui, esse fica no centro. Ele tem um ponto pulmão, para cá tem um ponto pericárdio, aqui tem um ponto intestino delgado, para cá tem um ponto estômago. Ele fica no centro. Tá? Você vai achar lá pulmão, pericárdio, ok? Estômago, intestino delgado, estômago. Ele fica no centro, entre esses quatro aí. Chama ZS. Ponto muito bom para trabalhar essas questões genitárias na crânioacupuntura. Ah, mas só isso? Não. Para quem já tem um conhecimento um pouco avançado aí na questão dos diagnósticos e fundamento da medicina chinesa, você pode trabalhar a região Y, tá? Na área, eu estou falando da área Yin. Na região Y, na crânioacupuntura, você pode pegar o ponto, igual a auriculoterapia, ponto rim, ponto fígado, ponto baço. Os três Yin, tá? Fígado por todas aquelas coisas que eu comentei com vocês, ponto fígado, rim também, ponto baço. Tá bom, gente? Olha aí que tempo legal de live, ó. Bastante construtiva, hein? 1 hora e pouquinho, né? Ok, pessoal? Para quem ficou até o final, para quem não conseguiu ficar até o final, para quem está aí assistindo a parte gravada da live, muito obrigado por ter chegado até aqui, né? Ganhado essa 1 hora da sua vida, né? Nem perca de tempo, tá? Vocês ganharam 1 hora da sua vida com chegar até aqui para poder ter todo esse conhecimento, né? E agradeço de coração. Então, se você tiver alguma pergunta, alguma dúvida, mande aí via comentário, via direct que eu respondo. Se caso você chegou agora, ou chegou até agora assistindo a live ou a parte gravada, clica aí no botão gostei, clica aí no botãozinho de compartilhar para mandar aí para as pessoas que você acha que elas deveriam assistir a live para conhecimento, ou se você conhecer alguém que esteja passando por um problema desse, manda aí, pede para ela procurar um bom terapeuta aí próximo a onde ela mora, que tenha esse entendimento, que saiba lidar com o problema dela, porque pode ser vários, né? Sem identificar o que está acontecendo. Tá legal? Eu vou deixar a live aí gravadinha para vocês. E muito obrigado. Fique atento aí às próximas postagens, quando tiver algum outro tema legal. Se quiser mandar uma dica de tema, ficarei grato em saber. Tá bom, gente? Obrigadinho aí, até a próxima. Tchauzinho.